Hoje nós vamos olhar um texto bíblico que está lá em Mateus capítulo 28. Versos 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20. Texto muito conhecido. Só que hoje eu quero falar sobre uma perspectiva diferente desse texto. Mateus 28, 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Vamos ler junto o verso 19? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje é um domingo especial para a cristandade. Hoje é o domingo que nós celebramos o domingo da Trindade no calendário litúrgico. Não foi à toa que o Rubão cantou esse maravilhoso hino antes de nós termos esse tempo aqui da meditação da palavra. O calendário litúrgico cristão ocidental incluiu esse domingo, que é exatamente o primeiro domingo após o domingo de Pentecostes, para essa celebração. O domingo de Pentecostes a gente rememora a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Lembram disso? Pois é. Então, o primeiro domingo após Pentecostes é um domingo que normalmente a igreja cristã ocidental, porque a oriental não tem essa data especial, mas a igreja ocidental, ela se reúne e celebra o domingo da Trindade. Agora, uma coisa interessante, essa é uma das poucas celebrações no ano cristão onde se comemora uma realidade ou se comemora um evento, ao invés de se comemorar uma doutrina e uma realidade, ao invés de um evento ou uma pessoa. Por exemplo, nós celebramos a Páscoa, celebramos o Natal, celebramos Pentecostes, sempre eventos, ou às vezes eventos ligados, por exemplo, à pessoa de Jesus. Nesse caso, esse é um dos poucos domingos do ano onde se celebra uma doutrina cristã. É o momento em que nós recordamos e honramos o Deus eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade, meus irmãos, é um dos mais fascinantes e controversos dogmas cristãos. É considerado também uma doutrina essencial que caracteriza o cristianismo. Você não vai encontrar em outra religião algo semelhante à doutrina da Trindade. E de uma maneira bem resumida, nós poderíamos dizer que a doutrina da Trindade, ela poderia ser definida nessa frase aí. Vamos ler juntos? Deus existe eternamente. Vamos ler juntos? Vamos lá? Deus existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus e existe só um Deus. Vamos repetir? Deus existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, e cada pessoa é plenamente Deus e existe só um Deus. A Trindade, na verdade, é um grande mistério para os homens. É muito difícil compreender a Trindade por causa da limitação da nossa mente humana. Já tentaram de todas as formas descobrir uma analogia que pudesse descrever perfeitamente o ser da Trindade. Por exemplo, já falaram que a Trindade ela pode ser comparada à água. A água é água, mas ela pode ser encontrada nos três estados, né?
Sólido, líquido, gasoso. Mas quando a água é sólida, ela deixa de ser líquido, e quando ela é líquida, ela deixa de ser gasoso, e ela perde a sua unidade. Ou seja, não dá para descrever. A Trindade, como o próprio texto diz aí, existe eternamente, são 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, e ao mesmo tempo é um só Deus. Então é muita informação para a nossa cabeça limitada, e por mais que você possa procurar, você não vai encontrar uma analogia que consiga exprimir exatamente o ser da Trindade. Por isso, é que a Trindade precisa ser entendida não como um enigma, é um mistério, mas não um enigma a ser desvendado, mas uma realidade que está acima da nossa compreensão, por causa da nossa limitação espaço-temporal. A Trindade, então, não é um muro para se ir contra, mas é um oceano infinito para se banhar. Descanse na Trindade, repouse na Trindade, e viva e experimente a realidade profunda da Trindade. Então, o culto de hoje nós vamos por aí. Nós vamos conversar sobre o que significa Trindade. Vamos olhar para textos bíblicos que nos apontam para a Trindade. Eu quero nessa noite, juntamente com você, e peço para você animar comigo, pega aí o boletim, depois você pode ler aí o artigo do boletim, que está falando exatamente sobre isso. Pega o verso aqui do boletim, faça suas anotações. Se você não tiver caneta, precisar de uma caneta, não há problema. É só você falar com alguém aí da igreja, com um diácono, ele vai pegar uma caneta para você. Anote, para que a gente possa ter um tempo para debater, para conversar essa semana dos nossos grupos familiares sobre a importância da Trindade para a vida da igreja. Hoje nós vamos então celebrar essa doutrina e essa realidade do Deus triuno. Vamos começar então sobre as 3 declarações que resumem o que seja a Trindade, o que a palavra de Deus nos fala sobre o que seja a Trindade. Vai acompanhando comigo a ideia. É claro que nós não teremos tempo para aprofundar tudo que deveria ser aprofundado, mas eu gostaria de despertar você para a realidade da Trindade. Eu não sei quantos já tiveram o privilégio de ouvir uma pregação sobre a Trindade. Eu nunca ouvi uma pregação sobre a Trindade. Eu já vi escola dominical, sala de escola dominical, mas um culto à noite, nunca eu tive oportunidade de participar. Alguém está precisando de caneta? Assim. Luciano, já tem gente aqui precisando. Fica com a mão levantada se você precisa de uma caneta, que o Luciano vai te entregar aí. Então, as 3 declarações que resumem o ensino bíblico acerca da Trindade. Primeiro delas é que Deus é 3 pessoas. Tá bom? Essa é a primeira declaração que resume o ensino bíblico. Deus é 3 pessoas. Nós vamos voltar a isso daqui a pouco. Segundo, cada pessoa é plenamente Deus. Cada pessoa da Trindade é Deus na sua plenitude. E a terceira, há um só Deus. Quando nós conversamos sobre a Trindade, nós precisamos ter em mente essas 3 declarações. Elas devem estar bem claras na nossa mente, pois do contrário, nós podemos incorrer em erros que acabam se tornando heresias, como a gente vai ver um pouco depois, se esquecemos uma dessas 3 declarações, ou um desses 3 pontos. Vamos começar pelo começo então. Primeira delas, Deus é 3 pessoas. O fato de ser Deus 3 pessoas, significa que o Pai não é o Filho, certo? São pessoas distintas, porque são 3. Assim também, o Pai não é o Espírito Santo, mas são pessoas distintas. Igualmente, da mesma forma, o Filho não é o Espírito Santo. Então isso você tem que ter em mente. Deus, Ele é 3 pessoas. E nós temos alguns textos bíblicos que nos mostram claramente isso. Teríamos inúmeros textos para a gente, mas por causa do nosso tempo nós veremos apenas alguns. O primeiro deles que eu gostaria de citar é João capítulo 1, versos 1 e 2. Vamos ler o que está lá escrito? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela, ou seja, a palavra, estava com Deus,
no princípio. Tá bom? Ou seja, o que esse texto está nos mostrando é que o verbo, que é o próprio Jesus, você vê dos versículos 9, provavelmente até o versículo 12, desse mesmo texto de João capítulo 1, você vai ver que o texto agora passa a explicar o que significa o verbo, e o verbo é Jesus. Né? A gente começa a perceber então que o verbo, o próprio Jesus, estava com Deus desde a criação, prova, no entanto, que ele é distinto de Deus Pai, ambos estavam juntos, e como o próprio texto diz, era Deus. Ok? Segundo texto, João capítulo 17, verso 24, onde a oração de Jesus é a seguinte: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Jesus o Filho ora a quem? Ora ao Pai. Então você vê aqui o compartilhamento de glória e uma relação de amor existente entre o Pai e o Filho, antes mesmo que o mundo fosse criado. Porque me amaste antes da criação do mundo. Então você vê que a Trindade nos aponta para essa realidade. 3 pessoas distintas. Um versículo a mais. João 14, 26. Agora fala sobre o Espírito Santo. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Nós vemos aqui agora aparecendo a figura do Espírito Santo como o Consolador enviado pelo Pai em nome do Filho. A Trindade presente. O Espírito Santo, o Consolador enviado pelo Pai em nome do Filho. Vamos para mais um texto? Romanos 8, 27. Vamos ler juntos? E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Provavelmente a sua tradução, a tradução mais conhecida não é essa, mas essa é a tradução da NVI, que nos mostra que o Espírito Santo que ora ou intercede por nós, o faz de acordo com a vontade do Pai. São 3 pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, a gente pode entender que a palavra de Deus nos aponta para essa realidade, que Deus é 3 pessoas. É até difícil falar, né? Parece que está cometendo um erro, né? Acho que a Dorília deve contorcer todinha ali, ela que trabalha com português, assim, trabalha com a língua portuguesa, e a gente chegar aqui, Deus é 3 pessoas, a gente fica assim meio, né? Eu mesmo, para falar, é complicado, parece assim. Mas Deus é 3 pessoas. Até linguisticamente é complicado. Segundo ponto. Cada pessoa da Trindade é plenamente Deus. Certo? Um não é mais Deus do que o outro. É exatamente essa ideia. O Deus Pai não é mais Deus do que o Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo não é mais Deus do que Jesus. Agora é engraçado, as igrejas, via de regra, acabam elegendo uma das pessoas da Trindade, parece que tem um apego maior a ela, né? Tem as igrejas que são a igreja do Espírito Santo. As igrejas que são a igreja do Pai. As igrejas que falam muito sobre a salvação, sobre a redenção, são as igrejas do Filho. Mas nós devemos ser a igreja da Trindade Santa. O equilíbrio deve estar presente na vida da igreja. Nós somos a igreja do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja aqui, cada pessoa é plenamente Deus. Primeira realidade, Deus Pai é claramente Deus. Isso está muito claro desde o primeiro versículo da Bíblia. Gênesis 1 nos diz que Deus cria o céu, cria a terra. Ou seja, Deus Pai, desde então, nos é apresentado por toda a palavra como o Senhor soberano de
tudo, sobre todas as coisas. Então a palavra de Deus é muito clara, a Bíblia. Deus Pai é claramente Deus. Mas não para por aí, porque a Bíblia nos aponta também para a realidade de que o Filho é plenamente Deus. O Filho igualmente é plenamente Deus. João capítulo 1, versículos 1 a 4, nos mostram isso claramente. Cristo é o Verbo, e João diz que ele estava com Deus e também que ele era Deus. Nós já vimos esse versículo. O texto grego repete as palavras iniciais de Gênesis capítulo 1, no princípio, e nos lembra de que João está falando de algo que já era verdade antes que o mundo fosse criado. Ou seja, o Filho já era plenamente Deus desde a eternidade. O Filho sempre foi plenamente Deus, desde a eternidade. Vale a pena nesse momento citar aqui a doutrina dos testemunhas de Jeová. Nós já tivemos uma senhora que trabalhou em nossa casa, ela era testemunha de Jeová, e quando a gente falava de Jesus, ela contorcia de uma certa forma, porque os testemunhas de Jeová contestam essa realidade, entendem Jesus não como totalmente Deus. Para eles, Jesus é um ser celestial, mas não é um ser plenamente divino. O texto bíblico, quando diz o Verbo era Deus, é traduzido pelos testemunhas de Jeová como o Verbo era um Deus. Certo? São vários os textos bíblicos que contestam essa doutrina dos testemunhas de Jeová. São vários os textos que mostram a realidade plena de Jesus como Deus. Como eu disse, por uma questão de tempo, nós vamos olhar um pelo menos, que é o texto de Hebreus, capítulo 1, que nos afirma igualmente a plena divindade de Jesus. Você pode abrir o texto comigo? Pensei que eu tivesse colocado aqui, mas não coloquei. Hebreus capítulo 1. Versículo 3 diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. O texto, no versículo 3, diz claramente que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Não paira nenhum tipo de dúvida sobre a divindade de Jesus. Segundo Hebreus capítulo 1, ele é a expressão exata. Ok? Então, Jesus é totalmente Deus. O Filho é plenamente Deus. E a terceira realidade aqui, sobre cada pessoa é plenamente Deus, é sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é igualmente plenamente Deus. Bem, a gente parte do seguinte pressuposto. Uma vez que nós entendemos que o Pai e o Filho são plenamente Deus, as expressões trinitárias no Novo Testamento, como por exemplo de Mateus capítulo 28, verso 19, esse que nós lemos, são revestidas então de relevância para a doutrina do Espírito Santo, porque classifica no mesmo nível do Pai e do Filho o Espírito Santo, batizando-os, foi o texto que lemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo está no mesmo nível, na mesma qualidade do Pai e do Filho. Atos capítulo 5, por exemplo, versículos 3 a 4, Pedro pergunta para Ananias. Lembra que Ananias e Safira quiseram dar um tombo lá na igreja primitiva? Na verdade, eles quiseram contar uma potoca, quiseram pousar de
os bambambãs, aqueles que estavam realmente doando, entregando para a igreja. Na verdade, eles reservaram parte daquilo que eles haviam vendido para eles mesmos, mas eles pousaram como se fossem pessoas que estivessem entregando para a igreja tudo aquilo que eles tinham, né? Não precisavam falar, poderiam ter admitido que era uma parte que eles estavam entregando para a igreja, mas ficou uma situação muito constrangedora, e Pedro então perguntou para Ananias: por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Essa é a palavra de Pedro. Para que mentisses ao Espírito Santo. Um pouco depois, Pedro diz: não mentisses a homens, mas a Deus. O texto deixa claro que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Ele é plenamente Deus. O outro texto é o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, quando nós lemos: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, habita em vocês? Olha, o templo de Deus é o local onde o próprio Deus habita, e vós sois o templo do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Está entendendo a ideia? Ou seja, quando nós olhamos para a palavra e observamos tudo isso, fica muito claro para nós que o Pai é claramente Deus, o Filho é plenamente Deus, e o Espírito Santo é plenamente Deus. Ou seja, cada pessoa da Trindade é plenamente Deus. Então nós já vimos o primeiro texto lá, né? Deus é 3 pessoas. O segundo, cada pessoa é plenamente Deus. E o terceiro, só há um Deus. Para fechar essa ideia da Trindade. As 3 diferentes pessoas da Trindade são como eu já disse, não apenas em propósito, mas em concordância no que pensam, em essência, e segundo diz a própria teologia, são na sua natureza essencial. Para descomplicar tudo isso, em outras palavras, Deus é um só ser. Não existem 3 deuses. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Só existe um. E Ele é 3. Certo? Então, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6 deixa claro: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ele é o único, não há outro, não são 3 deuses. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Um só Deus. E aí fala sobre Deus, fala sobre Jesus. Tiago capítulo 2, versículo 19. Você crê que existe um só Deus? E o próprio texto responde muito bem: até mesmo os demônios creem e tremem. É uma realidade concreta, espiritual concreta. O próprio diabo, ele sabe disso. Nós precisamos estar muito convictos dessa ideia, que há um só Deus, não há outro. Nós somos uma igreja que crê que são 3 deuses, não, é um só. Mas esse Deus, ele é 3 pessoas. E todos 3 têm a mesma essência. Bem, a partir dessa realidade, desses 3 pontos, a gente pode agora dar uma olhada para a história da igreja. E para perceber os desvios doutrinários que acabaram acontecendo com a igreja de Jesus nos tempos. Exatamente porque é uma realidade tão difícil de ser compreendida pela mente humana, que é mais fácil, ao invés de nós aceitarmos, nós querermos reinterpretá-la de tal forma que caiba na nossa mente.
Esse que foi o grande erro da igreja. Vamos tentar simplificar esse negócio para ficar mais fácil para a gente entender? Vamos. Aí eles caíram nos erros. Então vamos lá, os desvios doutrinários. O primeiro, a negação de uma dessas 3 proposições, ela sempre gerou desvio na história da igreja. Primeiro desvio, eu não vou citar todos, vou citar apenas 3 aqui, talvez os 3 mais conhecidos. O primeiro dele é o modalismo. O que o modalismo ele quis dizer? Ele afirmou e afirma que existe Deus, ok? E Deus é só uma pessoa. Não são 3, ele é um só. E é uma pessoa que se revela a nós de diferentes formas ou modos, dependendo da ocasião. Então não existe esse papo de que é Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes, assim como eu, né? Eu sou Carlinhos, eu sou pai do Pedro, mas eu sou filho do Osair. Entendeu? Então, às vezes eu cumpro a minha função de pai do Pedro e da Ana, às vezes eu cumpro a minha função de filho do Osair. Então, o que as pessoas tentaram simplificar através do modalismo é isso. Pregaram na história da igreja que Deus não é de fato 3 pessoas distintas, mas é uma única pessoa que se revela às pessoas de modos diversos em momentos diferentes. Por exemplo, ora se revela como Pai, lá no Velho Testamento, o Deus Pai, o Yahvé. Depois, se revela como Filho nos Evangelhos, Jesus, o Filho de Deus. E um pouco depois, se revelou como Espírito Santo a partir de Pentecostes. Na verdade, é um só Deus que, dependendo da hora, ele atua com um modo diferente. Por isso, modalismo. O modalismo, além de negar vários textos bíblicos que revelam a Trindade, e que nós vimos aqui hoje à noite, nega igualmente a independência de Deus e nega, sim, as relações existentes entre as pessoas da Trindade. Por exemplo, não sei se você já parou para pensar isso, se Deus é somente uma pessoa, então não tem capacidade de amar e nem capacidade de se comunicar se não houver outras pessoas da sua criação, que partilham da sua criação. Quando a verdade bíblica fala que Deus é amor, como que Deus seria amor desde a eternidade, sendo um só? Amando-se a si mesmo? Deus é amor porque partilha um amor, existe um amor partilhado entre as 3 pessoas da Trindade, o Pai que ama o Filho que ama o Espírito que ama o Pai, e assim, entre eles, o amor é evidenciado. Da mesma forma, essa relação comunicativa na Trindade, que explica nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, sermos seres sociais e comunicativos, porque fomos criados à imagem do Pai. O Pai se comunica, porque são 3. Com o Filho e com o Espírito, o próprio Deus se comunica. Deus é um Deus sociável, relacional, comunicador e comunicativo. E mais, Ele é o próprio amor. Certo? Então, modalismo, quando fala que Deus é um só, uma só pessoa, que ora, dependendo da ocasião, assume um modo diferente, nega inteiramente essa ideia da Trindade. Um outro desvio doutrinário foi o arianismo. Esse termo vem de um bispo de Alexandria chamado Ário, que viveu aí no século IV, e as opiniões foram rebatidas no concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Ário, ele pregava que Deus Filho foi, em dado momento, criado por Deus, pelo Deus Pai. E que antes desse momento, o Filho não existia. Então existia só o Deus Pai, e o Deus Pai falou assim, epa, eu vou precisar do Filho. Então ele gerou o Filho, criou o Filho, e depois o Pai e o Filho, um olhou para o outro e falou, ó, vamos precisar de mais um, vamos criar juntos o Espírito Santo, e eles criaram o Espírito Santo. A partir dessa ideia do arianismo, embora o Filho seja um ser celeste anterior ao resto da criação, e bem maior do que todo o resto da criação, segundo Ário, Jesus, o Filho, não se iguala ao Pai nos atributos.
Pode até dizer que ele seja igual ao Pai ou semelhante ao Pai na sua natureza, mas não pode dizer que Jesus seja da mesma natureza do Pai, negando alguns textos bíblicos, inclusive o que lemos aqui de Hebreus capítulo 1. Do arianismo, essa ideia de que Jesus ele é uma criação do Deus Pai, e o Espírito Santo é uma criação do Pai e do Filho, a gente sabe que daí aconteceram alguns desdobramentos sobre a pessoa de Jesus como um ser criado por Deus, até que chegou numa determinada ideia chamada adocianismo, que é a concepção de que Jesus viveu como homem comum, era um homem normal como você, como eu, até a data do batismo. No batismo, ali Deus adota Jesus como filho, e aí confere a ele poderes sobrenaturais para realizar as obras do Pai. Então você vê que o arianismo passou por tudo isso, até que foi necessário acontecer o concílio de Nicéia, e a partir dali foi que trabalharam essa ideia de que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Vocês estão comigo, né? Não está bom. Não estão dormindo ainda não. Então tá bom. Então percebe aí, modalismo, arianismo, e mais um desvio doutrinário, que foi o triteísmo. O que é isso? O triteísmo está aí no boletim, ele nega que existe um só Deus. Certo? O resultado é dizer que Deus são 3 pessoas, e cada pessoa é plenamente Deus, ou seja, no resumo de tudo, existem 3 deuses. Eles negam aquela terceira parte, que a gente viu hoje à noite, em que Deus é um só. Eles negam isso. Assim, existem 3 deuses. Dessa forma, o cristianismo não seria uma religião monoteísta de um só Deus, mas seria uma religião politeísta, uma religião de 3 deuses, ou então, uma religião triteísta, de 3 deuses. Essa é uma terceira, nega a ideia de que Deus é único, é um só. Ou seja, não tem explicação para todos esses versículos bíblicos que a gente viu do Velho e do Novo Testamento, que apontam para o Deus como um só. Existe só um Deus. Ok. Nós, diferentemente, cremos que cada membro da Trindade é plenamente Deus. E que cada pessoa participa plenamente de todos os atributos divinos. No entanto, vale a pena a gente entender que existem distinções de tarefas nas pessoas da Trindade. Tá bom? E é isso que eu queria olhar nessa parte final agora. Distinções das pessoas na Trindade. Você vai perceber que as pessoas na Trindade têm funções primordiais, diferentes em relação ao mundo. Isso é chamado, na teologia, de economia da Trindade. Ou seja, ordenamento de atividades. O Pai tem as suas atividades. O Filho tem as suas atividades. O Espírito Santo tem as suas atividades. A economia da Trindade trata das diferentes formas como as 3 pessoas agem no seu relacionamento com o mundo e umas com as outras por toda a eternidade. Então vamos ver, por exemplo, partindo da ideia da criação. Como que aconteceu lá na criação? Na criação, o Pai profere as palavras criadoras e gera o universo. Certo? Né? Você vê Deus dizendo, né? Deus formando a partir da palavra. Ali mesmo, baseado em João capítulo 1, versículo 3, que nós já lemos, e Colossenses capítulo 1, versículo 16, você vê agora o Deus Filho, que é a eterna palavra de Deus, o verbo, ele executando os decretos da criação. O Pai diz, faça, e o Filho faz. Porque ele é a própria palavra em movimento. E você vê lá também, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, quem que estava lá? Espírito Santo. Onde é que ele estava?
Exatamente, ele pairava ou ele movia-se sobre a face, sobre a superfície das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Aparentemente, o que o Espírito fazia era sustentava e manifestava a presença de Deus na criação. O Espírito estava presente, pairando, mantendo. E o Pai falando e o Filho, que é o Verbo, realizando. A Trindade presente na criação. Percebe? São três, mas é o Deus Criador se manifestando nas três pessoas com funções distintas na criação. Isso a partir do que nos diz Gênesis, João e Colossenses. Mas nós vemos ainda a distinção das pessoas na Trindade na redenção. Deus planeja a redenção humana. O homem caiu no pecado, desviou-se. Deus então planejou a redenção humana. E o que Deus fez para redimir o homem do seu pecado? Enviou o Filho. João capítulo 3, versículo 16. Ele envia o Filho ao mundo. E o que o Filho faz? Ele obedece e realiza a redenção para nós. Deus Pai, Ele não veio morrer pelos nossos pecados, o Deus Pai. Nem o Espírito Santo. Mas a obra da morte na cruz do madeiro foi uma obra específica destinada ao Filho. Jesus então morre, Deus o ressuscitou dos mortos, vive eternamente. Agora Jesus subiu aos céus, ascendeu aos céus, e o Espírito agora foi enviado pelo Pai e pelo Filho para realizar em nós a continuidade da obra da redenção. A santificação, é o Espírito quem nos constrange diante do nosso pecado, é o Espírito que nos ensina todas as coisas, é o Espírito que nos guia pelo caminho. A ação do Pai, do Filho e do Espírito presentes na redenção. Presta atenção aqui. O papel do Pai na criação e na redenção foi planejar, dirigir e enviar o Filho e o Espírito Santo. Isso mostra que o Pai e o Filho se relacionam um com o outro como pai e filho numa família humana. O Pai dirige e tem autoridade sobre o Filho. Jesus mesmo disse que ele veio fazer as obras que o Pai havia dito para ele fazer. Lembra disso? E o Filho obedece e ele é submisso às ordens do Pai. O Espírito Santo é obediente às ordens do Pai e às ordens do Filho. E assim realizam as obras como três pessoas da Trindade Santa. Vamos olhar para Mateus capítulo 28. Eu quero falar agora sobre a distinção das pessoas na missão, que é exatamente isso que nos mostra Mateus capítulo 28. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada, presta atenção, toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O texto de Mateus capítulo 28 nos mostra que o Pai concede ao Filho toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade foi dada pelo Pai a Jesus. O Filho recebe autoridade e cumpre fielmente as ordens do Pai. E agora, o próprio Jesus, porque recebeu do Pai o poder, ele agora ordena a igreja, né? A ideia que aparece aqui no versículo 19 é: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, né? A ideia aqui é, portanto, indo, discipulai. Talvez esse seja o tempo verbal mais correto para uma tradução para o nosso português. A ideia do imperativo não está sobre o ir, o ide, mas sobre o verbo discipulai, ou discipular, né? Ou seja, indo, discipulai,
é uma ordem dada por Jesus à sua igreja. O Pai me deu autoridade. E eu agora ordeno a vocês que à medida que vocês forem, façam discípulos. Façam discípulos. Ou seja, o Filho recebe autoridade, cumpre fielmente e agora concede à igreja o poder e a capacidade de fazer discípulos de todas as nações, de ensinar todas as coisas, que é essa ideia que aparece aqui no texto bíblico. No entanto, Jesus sabe que a igreja por si só não consegue fazer. Não é verdade? Então, o Filho e o Pai deixam sobre a igreja o Espírito Santo para capacitar a igreja com o poder de Deus para realizar essa obra que Jesus mesmo ordena que façamos. Atos capítulo 1, versículo 8. Texto muito conhecido, mas vamos ler só para não passar batido, para a gente fechar bem essa ideia. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Jesus ordena, Mateus capítulo 28, que saiamos anunciando, proclamando, fazendo discípulos, ensinando, mas agora ele fala, vocês não vão fazer sem o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então, ele descerá sobre vocês, e vocês receberão poder, serão empoderados pelo Espírito Santo para realizar a obra que eu estou ordenando vocês a realizar. Portanto, missão da igreja não é cumprida simplesmente indo, buscando o Espírito, buscando o Pai, numa relação com o Pai e fazendo a vontade do Pai. Jesus é o nosso modelo. Jesus buscava o Pai para fazer a vontade do Pai. E Ele nos ensina a buscarmos o Pai para, no poder do Espírito, realizarmos a vontade do Pai e do Filho. E outra coisa, não é só para fazer essa obra de o anúncio do Evangelho, mas para ensinar as verdades do Evangelho. Vamos dar uma olhada, João capítulo 14, verso 26. João 14, 26. João 14, 26. Diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. É o Espírito Santo quem nos ensina. É o Espírito Santo quem nos lembra a palavra. É o Espírito Santo que nos admoesta, nos adverte. Por isso é que a preocupação de Paulo, olha, não entristeçais o Espírito. É por isso que a palavra de Paulo diz, olha, não apagueis o Espírito. É por isso que a palavra de Paulo adverte, não vos embriagueis com vinho, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Não apague, não sufoque o Espírito. Ele está te ensinando. Aproxime-se cada vez mais dele, deixe-se encher por ele, porque é o próprio Deus nos ensinando, é o próprio Deus nos orientando. A igreja, irmãos, que vive a Trindade e que se sujeita à autoridade da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito, que é capacitada pelo poder da Trindade, essa igreja, ela experimentará a presença da Trindade até o dia final dessa breve existência terrena. Depois, aí é outro papo. Aí nós viveremos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo por toda a eternidade. Nós somos chamados a viver a realidade da Trindade aqui, agora, no mundo que vivemos, no mundo presente. Por isso que Jesus termina com a seguinte frase, esse perícope, né? Esse trecho bíblico que aparece aqui em Mateus capítulo 28, na segunda parte do versículo 20. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
A igreja que é obediente à Trindade, que vive a relação íntima com a Trindade, que é capacitada pelo poder da Trindade, a Trindade, que sujeita a autoridade da Trindade, experimentará a presença da Trindade. Estarei com vocês até o fim dos tempos. E para encerrar, eu vou novamente a Paulo, quando ele encerra essa oração belíssima, que dominicalmente é reproduzida na igreja de Jesus ao redor do mundo. Vamos falar juntos ela? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Permaneçamos fiéis ao Senhor, vivendo para a glória dEle. Experimente essa relação profunda com Deus triuno e teremos uma vida muito abençoada para a glória dEle.